Está ao vivo no YouTube, para a gente começar a falar sobre a aposentadoria PCD. O que é essa aposentadoria PCD? Hoje eu quero até contar uma historinha aqui para vocês, tá? Então, se você tem interesse em saber sobre a aposentadoria PCD, pessoa com deficiência, fica aqui comigo nessa live ao vivo para a gente conversar um pouco e bater esse papo sobre essa aposentadoria tão importante que as pessoas nem têm noção do direito que têm. Vamos lá, vamos começar a falar sobre essa aposentadoria. Mas antes, deixa eu só dizer uma coisa aqui para vocês. Eu estou na rede social, no YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, e eu falo sobre aposentadorias. Aposentadoria do PCD, aposentadoria do professor, aposentadoria por tempo de contribuição. Eu trabalho com benefícios do INSS. E o que mais a gente tem por aqui? Gente, sou Patrícia Perrucci, advogada, especialista em direito previdenciário e tenho 20 anos de profissão. Então, eu vou dizer para vocês que com essa jornada eu sei do que eu tô falando, tá? E o que eu mais vejo aqui nos comentários? Eu vejo pessoas vindo e falar, é mentira, não é verdade isso. Gente, eu não tô aqui para passar uma desinformação para vocês. Eu estou aqui de verdade para passar a informação correta para vocês. Eu não ia tirar esse tempo da minha vida para vir aqui e dar uma desinformação. Então, entendam, para se aposentar, para pedir um benefício assistencial, BPC, para pedir um auxílio doença, para pedir qualquer coisa junto à Previdência, para o INSS, existem regras. E o que eu estou falando aqui para vocês é de regra. Qual é a regra disso? Qual é a regra daquilo? Qual é a regra da aposentadoria por invalidez? Qual é a regra do auxílio doença? Antigos nomes, tá? Qual é a regra do BPC? Qual é a regra das aposentadorias? Então, entendam, se você acha de fato que você entende deste serviço, o que eu tô falando aqui não é uma mentira, é simplesmente uma regra. Você pode conferir na regra. A gente pode pegar um livro de direito previdenciário e você que tá aí do outro lado dizendo que é mentira, se você for um advogado especialista e renomado, vou entender que talvez não seja verdade mesmo, né? O que eu tô falando. Agora, se você não é, então vai procurar saber lá na regra se por um acaso o que eu estou falando é verdade ou não. Mas vamos falar da aposentadoria do PCD, que é isso que importa, que é isso que eu vim fazer aqui. Eu vim trazer para você conhecimento do seu direito para que você, que está aí do outro lado me assistindo, não seja lesado. Você, por não ter o conhecimento da regra, muitas vezes traz prejuízo para você mesmo. E quando você vê, tá ganhando pouco de aposentadoria, tá ganhando pouco porque contribuiu errado, porque deixou de contribuir, porque não sabia em que código tinha que pagar. Gente, previdência não é brincadeira. Se por um acaso fosse fácil, não tinha advogado que trabalhava com previdência. E mais, se fosse tão fácil, qualquer um alcançaria o seu direito e não seria lesado, o que não é a nossa realidade. Então entendam que aqui eu estou para passar uma informação, o direito de vocês. Se vocês acham que sabem, vão lá, peçam sozinhos os seus benefícios e assumam os seus compromissos, os seus prejuízos, se isso acontecer. Eu não estou aqui para que ninguém me contrate. Eu estou aqui para compartilhar com vocês conhecimento de qualidade, de valor, de coisa que é interessante para vocês. Vamos falar de aposentadoria do deficiente. Quais são as modalidades de aposentadoria do deficiente? Nós temos duas modalidades. Aposentadoria do deficiente por idade e aposentadoria do deficiente por tempo.
O que você precisa saber? Na aposentadoria do deficiente por idade, você precisa preencher a idade. Se for mulher, 55 anos. Se for homem, 60 anos. Se precisa ainda do tempo de contribuição, 15 anos, tanto para homem como para mulher. E você precisa comprovar os 15 anos da deficiência. Essa é a modalidade da aposentadoria por idade. Mas nós temos aposentadoria por tempo de contribuição. As regras da aposentadoria por tempo de contribuição é diferente da regra da aposentadoria por idade. Na aposentadoria por tempo de contribuição, o homem precisa ter apenas 33 anos para uma deficiência leve. Se for uma deficiência moderada, 29 anos de tempo de contribuição. E se for uma deficiência grave, 25 anos. Se for a mulher, ela precisa ter 28 anos de tempo de contribuição, 24 anos numa deficiência moderada de tempo de contribuição e 20 anos de tempo de contribuição numa deficiência grave. Essas pessoas precisam comprovar a idade nessa modalidade de aposentadoria? Não. Você pode ter qualquer idade a partir do momento que você preenche o tempo de contribuição. O que você precisa comprovar aí é a data início da sua deficiência, que ela precisa ser de apenas 2 anos. Entendam que eu acabei de passar aqui para vocês são regras e as regras são diferentes, tanto para uma modalidade quanto para outra. Então, qual regra você se enquadra? Na aposentadoria do deficiente por tempo de contribuição ou na aposentadoria do deficiente por idade? É isso que vocês precisam olhar e saber. Aí eu recebo muita pergunta aqui. Eu tenho fibromialgia, eu tenho hérnia de disco. Eu posso me aposentar como deficiente? O que a sua doença tem a ver com a deficiência? Nós precisamos analisar quais são as barreiras e limitações que a sua doença traz para vocês. E agora eu vou contar uma historinha aqui de um atendimento que aconteceu ontem aqui no escritório. Veja, um cliente marcou um agendamento para entender sobre a aposentadoria dele. Quando ele sentou aqui na minha frente, eu conversando com esse cliente, eu percebi uma dificuldade na dicção dele. O que é dicção? Na fala. E eu continuei conversando com esse cliente. Quando eu fui fazer uma prévia análise para saber se ele tinha tempo ou não para se aposentar, eu observei que na aposentadoria comum essa pessoa ainda não tinha tempo, apesar de já ter o tempo de contribuição preenchido. Se vocês não sabem, em 2019 tivemos a reforma da Previdência e o que aconteceu? Vieram outras regras que as pessoas precisam entender onde ela se encaixa para poder se aposentar. E essa pessoa de ontem, ela já preencheu o tempo de contribuição comum. Vocês lembram? No passado, o homem precisava de apenas 35 anos. Porém, hoje, depois da reforma da Previdência, esse homem não se aposenta quando ele completar os 35 anos. Ele precisa preencher outras regras. E aqui eu tô falando de novo de regras. Regras diferentes da que eu acabei de passar para vocês. Então vamos lá. Vamos entender um pouco mais aí dessa situação. Conversando com ele, eu disse para ele que de fato ele preenchia o tempo de contribuição. Porém, ele não preenchia uma regra. E a regra ele ia preencher daqui a exatos 5 anos para poder se aposentar. Ele tinha 55 anos de idade, com 35 anos de contribuição, mas vai se aposentar numa aposentadoria comum somente aos 60 anos. Conversando com ele, percebendo aquela dificuldade na dicção dele,
eu perguntei para ele se ele tinha alguma deficiência. E ele me disse: não, doutora, não tenho deficiência nenhuma. E eu insisti, ainda perguntei para ele: o senhor me ouve direito? Porque eu percebi que ele olhava nos meus lábios para poder entender o que eu estava falando. E ele disse: olha, doutora, já faz um bom tempo que eu tenho dado uma perda auditiva nos meus exames de audiometria. Então, eu disse para ele: você sabia que você pode ser considerado uma pessoa com deficiência? Então, vamos lá. O que a gente precisava? Esmiuçar o que ele faz no dia a dia. O que essa falta de audição causa de dificuldade para ele? Qual é a limitação dele? E aí ele foi se abrindo e me contando. Por quê? Porque nem ele sabia que ele podia ser considerado uma pessoa com deficiência. Olha para vocês verem. É isso que acontece no dia a dia. A pessoa tem uma doença, ela precisa de um afastamento do INSS e ela não entende que ela tem uma deficiência. Então, vocês que estão aí do outro lado me assistindo, atentem-se, porque esta doença pode sim ser considerada uma deficiência. E aí, esse cliente, só para poder finalizar e vocês entenderem, se ele for considerado deficiente, ele pode se aposentar agora com um bom salário. E eu consegui, no atendimento, demonstrar para ele que ele sai ganhando se ele se aposentar agora. Tem uma outra situação que eu quero compartilhar aqui com vocês. Veja só. Porque o salário da aposentadoria do deficiente pode ser melhor. Quando a gente está falando de aposentadoria, existe um momento que a gente faz análise do tempo para ver se você preenche o tempo. E um outro timer da aposentadoria é o quanto você vai receber. Sabe que o quanto você vai receber está ligado ao quanto você contribuiu. Ninguém vai fazer milagre aí para você. Se a sua aposentadoria for de salário mínimo, é porque você pagou muito mal o INSS. Pagou errado, não sabia o que estava fazendo e com certeza isso vai afetar na sua aposentadoria no futuro. Entender o que você está fazendo na sua vida contributiva faz a diferença para você entender o quanto você vai ganhar. E deixa eu dizer uma coisinha bem simples aqui. Não é só a pessoa que tem carteira registrada que vai se aposentar. A aposentadoria, ela é possível para todos. Existem regras, existem leis que direcionam isso. Vocês pararam para perceber que tudo na nossa vida tem uma lei que rege? Se você não pode fazer tal coisa, é porque essa tal coisa está escrito em algum lugar que você não pode fazer. E o que é isso? É uma lei que está regendo o seu ato. E não é diferente com a aposentadoria. Existe a lei que rege a aposentadoria. E é por isso que muitas pessoas ficam perdidas sem saber o que fazer. Então, se você contribuiu mal, contribuiu errado, a chance de você ter uma aposentadoria no salário mínimo é gigantesca. E não só a pessoa comum, um advogado, um médico, se não contribuiu com o que ele deveria contribuir e como ele deveria contribuir, com certeza a aposentadoria dele vai ser uma bela, horrível aposentadoria. Deixa eu dizer uma outra coisinha aqui para vocês que é de suma importância. E se você que está aí do outro lado não concordar, pode deixar aqui no comentário. Mas olha, você já parou para pensar que as pessoas reclamam da contribuição para o INSS. Mas essa contribuição que você faz para com o INSS, ela vai retornar para você. E eu tenho certeza disso. Como eu tenho certeza disso? Porque você vai se aposentar. Todo o valor que você está entregando hoje para o INSS, ele volta para você. Então, vamos entregar um valor diferente.
Não estou dizendo que é um valor maior, é um valor consciente. O que você vai pagar é o que você vai receber. E tem muita gente perdendo direito por aí porque não sabe o que está fazendo. E não é só a pessoa comum, como eu disse, médico, engenheiro, dentista, inúmeras pessoas não entendem da Previdência e não deveriam entender, porque não estudaram para isso. A área de atuação dela é outra e elas se perdem no meio do caminho com a sua aposentadoria. Gente, se você chegou até aqui, é porque você entendeu que a sua aposentadoria tem valor para você. Eu já vou pedir aí para vocês compartilharem esse vídeo com essa informação de suma importância para a sua vida. E por que eu digo que é de suma importância? Eu sei que assim como eu, você também vai envelhecer. E você também vai conseguir executar o seu trabalho quando você estiver mais velho. E você vai depender da sua aposentadoria. E será que de fato você vai conseguir sobreviver com o que você pagou para se aposentar? Isso é um questionamento que a gente deve pensar. Todos nós vamos nos aposentar. Pagar a previdência é obrigatório, principalmente para quem tem renda. Para quem é facultativo, não existe a obrigação do pagamento. Porém, se você não pagar, você não vai receber da Previdência. Eu recebo, às vezes, algumas pessoas por aqui. Já completei a idade, quero me aposentar. Sim, e aí eu vou verificar. Tiara, não tem contribuição para o INSS. O senhor não tem contribuição para o INSS. Então, vocês não podem se aposentar. É o que eu falo para algum cliente desconhecido ou desavisado dessa situação. E como eu não quero que vocês sejam essa porção de pessoas desconhecidas ou desavisadas, estou aqui falando com vocês. Vejam, para você se aposentar, você precisa pagar o INSS. É de suma importância que você entenda como isso pode acontecer. Eu tenho certeza que lá na frente você não vai ter mais uma vida ativa, uma vida produtiva, porque ninguém consegue ter uma vida produtiva quando tiver mais idade. Então, de verdade, entender o que você está fazendo hoje com o seu futuro muda uma trajetória de vida e mais para frente você vai precisar disso. Vamos lá, voltando para a aposentadoria do PCD, porque essa foi a história que eu quis compartilhar aqui com vocês que aconteceu. Ah, e deixa eu dizer uma coisa, esse cliente entendeu que ele é uma pessoa com deficiência, que ele tem limitações e agora o que a gente tem que fazer? Trabalhar para que ele passe nessa perícia consciente de que ele é uma pessoa com deficiência. Porque até o momento que ele se sentou aqui ao meu lado, ele não entendia que era uma pessoa com deficiência. E quando você não entende, quando você não sabe que você é uma pessoa com deficiência, você não consegue passar esse direito para a perícia médica, para a perícia social. E muitas vezes você vai ter lá o seu benefício negado e não é porque você não tem o direito, é porque você não tinha a consciência de que você era uma pessoa com deficiência. Então, ter a consciência de que você é uma pessoa com deficiência faz a diferença na sua vida. De que forma que você vai ter a consciência? Na lei, tem lá vou dizer aqui de um termo bem simples para vocês poderem entender. Tem lá uns questionários do que tanto a perícia médica como a social deveria utilizar para entender se a sua deficiência está te afetando. Esse questionário, ele vem com as perguntas atreladas à sua deficiência. Ele vem separado na deficiência, nas perguntas sobre a deficiência física, mental, intelectual ou na sensorial. Então, quando você entende as perguntas ali, quando você entende o que o médico e a perícia social está querendo dizer para você, quando você tem essa consciência,
a sua concessão é facilitada. Veja, não é facilitada porque foi mais fácil, mas sim porque você entendeu qual era a sua limitação, qual era a sua barreira e conseguiu passar para o médico e para assistente social aonde a sua deficiência te afeta. Gente, a aposentadoria do deficiente, ou melhor, qualquer aposentadoria é de extrema importância. Então vocês precisam se atentar para esse seu direito. E fora, deixa eu dizer mais, que essa pessoa que tem uma deficiência, ela pode ainda ter direito a outros benefícios. E só quem é especialista consegue entender e passar o direito aí para vocês. Bom, todas as quintas-feiras eu estou aqui ao vivo nesse canal. Não vou me alongar mais. Então, se vocês têm alguma pergunta para ser feita aí, já deixa aqui no comentário que eu posso responder para vocês depois. Se vocês tiverem alguma dúvida, já passa aí para gente que a gente vai podendo responder aí para vocês. Toda quinta-feira eu estou aqui nesse canal ao vivo falando de aposentadorias, falando de direito relevante para vocês. Estejam aqui comigo porque vai fazer a diferença. E não esqueçam, no YouTube, se inscrevam aqui no canal, já compartilhe esse vídeo na sua rede social, passa para o seu amigo, porque eu tenho certeza que essa informação é relevante. E esse seu amigo, assim como você, que está aí do outro lado, também não sabia do direito que ele tinha. E vocês aí da outra rede social, da rede social vizinha, eu estou aqui e tenho inúmeros vídeos falando de benefícios previdenciários. Então, gente, vamos lá. Entrem nessa rede, se inscrevam aí nessa rede, curtam, comente, compartilhe. Essas informações aqui são muito importantes para as pessoas e para qualquer pessoa que vai precisar sobreviver no futuro. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo vídeo. Tchau!